Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vindos todos aqui o nosso canal podcast do Carlinhos, Spotify, YouTube, Instagram e demais redes sociais que a gente espalha aí para você ter acesso e ter ouvidos para nos ouvir aí e compreender o que você quiser do que a gente está falando. Eu vou falar o primeiro assunto é sobre uma coletânea que eu estou participando chamada O Medo que Surge à Noite. É uma coletânea aberta, livre, né? Tema livre, mas também que foca um pouco no terror e no suspense. Então foram selecionadas várias pessoas para participar dessa coletânea, organizada por James Gallagher Jr. Será lançada em fevereiro de 2023. Eu fui selecionado com o conto Caminhada Perigosa, né? Você vai poder comprar essa edição desse livro em fevereiro, né? Vou botar o link nas minhas redes sociais para você poder ter acesso, não só o meu conto, como dos outros colegas que estão participando dessa coletânea, né? E a gente está aí para a gente fazer o nosso trabalho, né, galera? Essa editora Carnegie, que é a editora que está fazendo a edição desse livro, tem esse objetivo de incentivar a escrita por meio de antologias literárias. Se você for lá no site da Wiclap, você vai ver diversas obras dessas antologias literárias. Quer dizer, o James Gallagher Jr., ele não pensa só nele, ele pensa no coletivo. Então, no coletivo, ele lançou lá os contos sobre vampiros 1 e 2, O Sangue dos Robôs, Amor Fatal, Entre Vampiros, Bestial, Carnificina, Perímetro Z, Passaporte Atemporal, A Noite de Travessuras, Necrópole, O Poder dos Bruxos, Tradição Oculta, Alerta Final, Crossover, Monsters, Não Estamos Sozinhos. Quer dizer, são vários textos. Olha minha gravatinha, galera. O meu jeito de se comunicar com você. O Medo que Surge à Noite. Quer dizer, ele tem vários, como eu falei lá, antologias. Eu, como falei, já estou participando de outra antologia, lá do Litera Books, Brinquedos Assombrados. Já falei aqui, já falei também nas minhas redes sociais sobre essa antologia, que é muito importante. Uma antologia dessas, você está conectado com esse mundo de novos autores que às vezes não tem a oportunidade de lançar o livro sozinho, um livro solitário, ou que acha melhor mesmo estar integrado a outros escritores. Eu acho melhor. Acordei e deu esse insight para mim. Acordei e vi que sozinho eu não ia a lugar nenhum. Então eu já estava sem escrever há muito tempo sem escrever, só vivendo, né? Só trabalhando para comer, só tem a formação em jornalismo, já falei para vocês. Estou fazendo agora letras português e inglês. E voltou de novo aquilo que eu tinha no começo da minha vida, né? O desejo de escrever. Escrevi lá Os Caminhos Magedais, que está lá no Wiclap, né? Também está no Wiclap. No Wiclap não, está no Isso, Caminhos Marginais. Entre Partidos de uma Nação está no Wiclap também, que eu botei lá. E alguns textos do Recanto das Letras, que eu escrevi muitos textos, tem até contos lá também. Escrevi bastante crônicas, poesias, que essa de escrever sempre é bom, que a gente vai sempre tentando melhorar a nossa escrita, tentando melhorar a nossa maneira de se colocar, de ver os personagens. Então, é importante participar dessas coletâneas para poder interagir, divulgar novos autores e também ser divulgado por esses autores e fazer essa interação que é importante, conhecer como é que o mundo literário está vivendo. Eu não sabia sobre essa literatura punk, por exemplo, style punk, cyberpunk. Aí participei agora de um concurso literário também, né? Uma coletânea, né? Que eu mandei um também, Mental Punk. Eu criei um sobre a mente punk, né? Mental Punk. E mandei também, até agora não tive um retorno, mas aquele texto está lá. Se não for publicado nessa antologia, ele vai fazer parte de outras coisas aí. Eu descobri agora o Trema, né, que é uma rede lá pelo José Roberto Busalfi. Ele tem até um curso de escrita criativa que eu estou fazendo pelo Trema, muito bom o curso.
ganhei de graça, né? Cursozinho básico, mas que me tirou muita coisa, muito insight que eu não sabia sobre a teoria do iceberg, né, na escrita, sobre, sobre várias outras teorias que você tem que ver em relação à escrita, a maneira de escrever com de grandes autores como Hemingway, né, como Edgar Allan Poe, né, como tantos autores, William Faulkner, né. Então tem outros autores que a gente não conhece e uma lista nesse concurso de escrita criativa, o João Pedro, né, Busalf, passou lá uma lista de livros que a gente pode ler com pensamento crítico, né? Porque realmente eu já li muitos livros, li pra caramba na minha vida, mas realmente eu talvez li como leitor, sem ter aquela visão crítica de escritor e sem ter aquele aprendizado para poder entender como foi o processo da escrita, né? E esse é o processo que a gente aprende a escrever melhor quando a gente descobre como é que funciona o processo da escrita, né, galera? O processo da escrita não é... Você pode escrever, começar a digitar, de uma maneira que você vai criando personagens, vai criando ambientes, vai criando realidades, mas se você não tiver uma técnica, não tiver uma maneira correta de escrever, o impacto dos seus textos pode ser menor. Até às vezes pode ser até maior, porque tem escritores que já nasceram com aquele dom, aquela coisa natural, mas que não só os textos deles foram revisados por outros autores, como os textos deles, eles foram lapidados pelo próprio autora, né? Pelos próprios autores. Então, o texto, às vezes, que está lá, publicado, é um texto que, às vezes, foi recortado, foi refeito várias vezes. Eu estou fazendo, naquela ânsia de escrever, estou escrevendo muitos textos. E desse aqui, O Medo que Surge à Noite, eu escrevi numa noite anterior, num dia de manhãzinha, eu já estava aprovado. Eu fiz uma revisãozinha ortográfica para não ter erro de português, né? Mas geralmente eu costumo fazer o que com os textos? Eu vou escrevendo, vai surgindo as ideias, aí eu paro de escrever, escrevo 1 ou 2 páginas dos contos, né? Aí vou trabalhar, vou dormir, vou viver minha vida. Quando eu volto alguns dias depois, ou um dia depois, tem novas ideias sobre aquele conto. E aí eu consigo acrescentar coisas novas que poderiam não estar naquela história, né? Então, às vezes é importante esse processo de você parar um pouco para não fazer de uma vez, né? Como eu falei, o conto é escrita nocaute, né? O romance você ganha por pontos. Então você tem que impactar mais rápido no conto, para que o leitor seja apreendido pela sua escrita. Você não pode fazer com que o leitor se disperse e caia fora rápido, né? Você tem que conquistar o leitor. E para conquistar o leitor, você tem que saber usar certos detalhes, né? Como eu vi no curso que eu estou fazendo lá do Trema, né? Nós, como escritores, queremos ir do ponto A ao C, mas temos que passar pelo B, para a gente chegar no ponto C. Mas se a gente for no A, passar do A para o C, pelo B, de uma forma sem conflitos, sem altos e baixos, a história pode ficar maçante e sem graça. Você tem que construir desafios, você tem que construir obstáculos, tem aquela jornada do herói, os arquétipos, né, também, que é importante. Eu me considero, apesar de já ter escrito em 2013, 2015, mas eu estou mergulhando agora no mundo da literatura para valer, realmente, para aprender realmente como escrever. Então, eu me considero novato, considero uma pessoa que está ainda aprendendo, que ainda está conhecendo esse mundo da escrita. Então, eu me considero apenas uma criancinha, 43 anos de idade, mas eu me considero uma criança que ainda está aprendendo a escrever, né, galera? Aprendendo a arte de digitar de uma maneira correta os textos que me vêm à mente, né? E as técnicas são importantes. Claro, tem a inspiração, tem a transpiração, mas tem a técnica também que é importante, que a gente possa ter essas técnicas em mente para que o nosso trabalho possa ser um trabalho coerente e que possa despertar do leitor. Então estou lá naquela coletânea O Medo que Surge à Noite, editora Carnegie, James Gallagher Jr. Muito obrigado aí, esse espaço, agradeço muito ao James Gallagher, estamos juntos
juntos e misturados, né, galera? Juntos e misturados. E o segundo tema, né? Todo mundo está acompanhando aí, Copa do Mundo, França e Argentina na final, final de peso, né? Final de peso, né? Tivemos aí, com certeza, parabenizar a Croácia e o Marrocos que chegaram longe. Parabenizar essas equipes aí que foram guerreiras. Mas vamos ser sinceros, Copa do Mundo, quando existe uma zebra que passa, quando existe pequenos nas semifinais e na final, é muito déficit dos grandes, né? Claro, já existiu várias vezes os grandes caírem, não só nessa Copa, como em outras Copas, né? Você lembra em 2014, a Costa Rica, no grupo com Uruguai, Itália, Inglaterra, se não me engano, a Costa Rica do Keylor Navas passou de grupo de fase, acho que foi em primeiro lugar, né? Então tem essas zebras, né? Por exemplo, agora o Japão ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha, né? Na Copa do Mundo, né? Teve também a Arábia Saudita que ganhou da própria Argentina, a Tunísia ganhou da própria França, o Brasil perdeu para o Camarões, o time reserva mas perdeu para o Camarões. Então são zebras que acontecem, são derrotas que acontecem e que deixam o nosso coração machucado, nossa mentalidade como torcedor destruída, né? Mas essas zebras são importantes para a gente também mostrar que a geopolítica do futebol ela tá se ampliando mais, não fica concentrada só na Europa e na América do Sul. Mas afinal, dessa vez, é Europa e América do Sul, como foi em 2014, né? A Alemanha e a Argentina. Naquela vez a Alemanha ganhou de 1-0, quase não ganhando da Argentina. E a Alemanha tinha um time muito mais forte do que a França hoje, né? Mas hoje a França, apesar dos seus grandes desfalques, ainda tem um ligeiro favoritismo, né? O Mbappé busca o bimundial e a própria França busca o bi seguido. Seria o tri da França, né? 3 títulos da geração francesa. Ou seria 2 vices, né? Porque tem um vice de 2006 com o Zinedine Zidane, aquela geração que foi vice em 2006. Ou vai ser o Messi, né? Que pode se consagrar. Foi uma final já em 2014 aqui no Brasil, né? Foi eleito o melhor jogador, mas o Messi não tem esse título mundial. É um título que falta à carreira para consagrar esse jogador espetacular, um dos grandes jogadores de todos os tempos. Está na lista do top 5 dos jogadores maiores de todos os tempos. Romário, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Estou botando os 4 aqui que são os maiores de todos os tempos, né? Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo e Messi. São os 4 maiores. Em quinto lugar, teria diversos jogadores que a gente podia colocar nessa lista aqui, né? Johan Cruyff, o próprio Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zico, jogadores que poderiam estar nessa lista aí dos 5 melhores, né? A gente pode ampliar a lista para 10, aí a gente coloca Garrincha, coloca o Cruyff, coloca o jogador aí, Van Basten, coloca tantos os jogadores que foram os melhores de todos os tempos, né? Aí você disse, o Lewandowski, Benzema, não é colocado nessa lista, né, galera? Para mim não é colocar nessa lista, mas temos aí o que temos no momento. Giroud, a sombra de Benzema. Giroud fez 4 gols, foi campeão mundial 4 anos atrás, mas não fez nenhum gol. Centroavante vive de gols. E o Benzema, ironia, o melhor jogador do mundo no momento da atualidade, está treinando com o Real Madrid, já se recuperou da contusão e não vai estar no Mundial, não vai levantar o troféu de campeão ou vice-campeão com o seu clube, né, com o seu time. Então vai falhar aí a situação do Benzema, que não vai estar na Copa. O Karim Benzema, que é um craque francês, teve a polêmica lá da fita do Valbuena, que tirou ele do título de 2018. Teve agora, em 2022, a contusão, agora tirou ele um pouquinho também. E o mundo gira não, o mundo capota, né? O Enzo Fernandes aí, que entrou no lugar do Lautaro Martins no meio da Copa, veio do Defensa e Justiça, que estavam colocando lá uma situação, que o Ribamar morreu de perder o gol pelo Vasco contra o Defensa e Justiça final da Sul-Americana, ou foi semifinal. Sei que o Defensa e Justiça foi longe
e foi contratado depois, né, pelo River Plate, fez até gol, se não me engano, no Fortaleza, né? Esse jogador foi comprado aí na Europa agora, tá jogando, foi pelo Manchester City, né? Foi comprado pelo Manchester City para substituir com o Agüero e junto com o Haaland, né? Estavam dizendo que o próprio Guardiola disse que com o Agüero não seria substituído nunca, mas tá aí. Haaland dando baile e o Enzo Fernandes na Copa dando baile, fazendo um grande campeonato, surgindo aí essa estrela, né? E temos o duelo dos goleiros, Emiliano Martinez e Lloris. Quem vai ganhar essa disputa, né? O Lloris já foi campeão mundial uma vez, né? O Emiliano Martinez surgiu ali naquela Copa América, que ele venceu o Brasil em pleno Maracanã. Foi surgindo aí. E de um lado temos ali o Didier Deschamps e do outro Scaloni. Scaloni foi um jogador de futebol, teve na seleção argentina de 2006 junto com o Messi, mas como treinador está se destacando agora com a Copa América, com o título, né, da Copa América aqui no Brasil em 2021, com a possibilidade de ser campeão mundial, um treinador jovem, né, muito jovem ainda. E o Didier Deschamps nem se fala, né? 10 anos no comando da seleção da França, um título mundial como técnico, outro como jogador lá em 98, em cima do Brasil. São coisas do futebol realmente que mexem com a gente tem que mostrar que o futebol tem isso, né? Vai ser um duelo gigantesco. França e Argentina, meio-dia, horário de Brasília, para todo mundo. Eu realmente gosto do Mbappé, queria que o Mbappé se consagrasse como o grande vencedor, como grande craque aí ganhando essa Copa. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela dorzinha. E o Messi, a Argentina, e a dor de um cara que tem tudo e não ganha. Então eu fico dividido entre Messi e Mbappé. Então, como eu fico dividido, eu não vou torcer para nenhum dos dois, eu vou acompanhar o jogo friamente, objetivamente, olhando com os olhos aí apenas de especialista, e vejo um leve favoritismo da França, mas como eu falei, pelos desfalques da França, a Argentina aí vem surpreendendo aí com o Depou, com o próprio Messi, com o próprio Enzo Fernandes, ainda tem o Dybala ali no banco, Lautaro Martinez, o Di Maria, tem uma equipe muito forte ainda, que pode surpreender muito, muito nessa disputa aí do esporte. A gente vai ficar de olho, acompanhando, né? Disputa do terceiro lugar também, Marrocos e Croácia. Eu torcer pelo Marrocos, para ser um time africano a ganhar um título. Vem do mundo árabe, mas é um time que tem jogadores que jogam nas grandes ligas da europeia e que não são, às vezes, alguns marroquinos de origem, mas são filhos de marroquino. Então, vem da base, vem do sangue, né, do marroquino. E já os croatas vêm de uma Copa passada que se renovou muito, não está com os jogadores da mesma Copa passada, mas tem alguns ainda como Modric, o Perisic, né? Brozovic, tem um time bom, um grande goleiro, né? Então eu acho que a Croácia também vai envelhecer daqui a 4 anos, ninguém sabe como é que vem a Croácia, não vai ter, Modric vai ter uma nova geração, talvez não chegue tão longe como agora, mas fez bonito, em 2 Copas, vice-campeã e ficar entre os 4 dessa vez, né? E a França é o melhor futebol do momento. Em 7 Copas, a França teve em 4 finais. A Argentina teve em 2, o Brasil, que não se fala, teve em 2. O Brasil também teve em 4º lugar em 2014. A galera não fala, mas em 2014 o Brasil teve em 4º lugar, que foi no Brasil. É porque a gente só lembra do 7-1, né? Mas se a gente for lembrar rapidamente, friamente, teve o Brasil em 4º lugar, né? Foi a melhor campanha do Brasil desde 2002. A melhor campanha foi em 2014. O Brasil ficou em 4º lugar. Então, eu acho que nada se perde agora. Vamos ver. Vai ficar em boas mãos o título, né? Uma das duas será tricampeão. Domingo, pode ir para a prorrogação, para os pênaltis. Eu vejo uma galera se mobilizando para assistir esse jogo. Eu estou me mobilizando, vou assistir com a família. Eu acho importante estar assistindo essa partida, torcendo, né? Pelo futebol, pelo bom futebol, e ficar mesmo sempre naquela expectativa do que vem nos próximos anos, no futebol e na vida, porque futebol é a vida, futebol é o dia a dia,
e é uma coisa que mexe com todos nós, né, galera? E a gente vai encerrando esse assunto e entrando no outro, né? Houve a diplomação do Lula no dia 12, há 3 dias atrás, no TSE, com a presença do Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE, Rosa Weber, que é a presidente do STF, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Houve a presença da Dilma Rousseff, ex-presidente, do José Sarney, ex-presidente, e demais autoridades, né? E a diplomação do Lula foi precedida aí por atos de black blocs bolsonaristas, né? Querendo aí, insatisfeitos com a eleição do Lula, com a diplomação do Lula, tocaram fogo em ônibus, teve até um índio preso, né? Mas não fique pensando não que o índio que foi preso é um índio bolsonarista, negacionista, que foi preso por 10 dias, né, galera? A gente não deve compactuar com crime não, seja de índio, de qualquer tipo de pessoas, não devemos compactuar, né? Aí o Lula foi diplomado e já adiantou alguns nomes dos ministérios do governo. O Mercadante foi colocado aí para ser o presidente do BNDES e houve um alarde aí, porque tem uma lei das estatais que previa que só 36 meses depois o cara ocupar um cargo de campanha política, ele poderia ocupar um cargo público. Mas aí o Congresso já mudou a lei das estatais e diminuiu para 30 dias essa quarentena que alguém tem que ficar de um cargo de campanha para um cargo político, né, galera? A Margareth Menezes, que é cantora, né, foi escolhida para ser a ministra da Cultura. A gente espera que a cultura possa voltar com tudo, possa voltar a algo bom, né? Para a Fazenda é o Haddad. Todo mundo criticando o Fernando Haddad, porque o Haddad é da educação, o que é que ele entende de Fazenda. Mas a gente tem que saber que o nome político é o presidente que escolhe. O Haddad foi um grande prefeito, concorreu para presidente, quase ganha do Bolsonaro na primeira vez. Foi derrotado para governador, é verdade, mas porque São Paulo preferiu escolher lá o Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio Freitas, que é um cara da ala bolsonarista, né? Para educação, tem-se um nome aí do Camilo Santana ou da Isolda. A Isolda é considerada uma das melhores secretárias de educação do Brasil. Na sua gestão, ela está agora como governadora interina, vai deixar o mandato agora. E o Camilo, que foi governador, candidato ao Senado e eleito, né? Talvez ele não queira ser o ministro da Educação, ele passe o Ministério da Educação para a Isolda, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? O que é que vem por aí? Vem paz ou vem guerra, né? O que é que nós temos que esperar a partir de janeiro, né? Esperamos que venha paz, que a economia volte a crescer, que essa PEC da transição traga paz econômica para todo mundo, traga dinheiro para as famílias e que todo mundo possa buscar mesmo sobreviver, trabalhar, o seu sustento venha do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua luta, né? E que a gente não tenha essa guerra, esses negacionistas de plantão, esses mamadeiras de piroca, esses alienados que são loucos, né? Não aceita que um operário, um cara que veio lá de baixo, possa governar e possa ajudar a pobreza a ter acesso aos bens como o ProUni aí, acesso à educação, acesso à alimentação, acesso à saúde. A burguesia é horrível, a burguesia. A burguesia é aquela que quer só as coisas para ela. A burguesia, ela é egoísta, ela só pensa em si, não pensa no próximo. A burguesia só quer ir para a Disney sozinha, ela só quer ir para o Beach Park sozinha, só quer viajar sozinha. Ela quer que o pobre fique lá só trabalhando, escravo do dia a dia, que o pobre não tenha oportunidades. E o Lula, hoje eu vendo o movimento, estudando um pouco sobre o movimento punk, né? Não vi muito, mas eu vi que o punk de hoje é de esquerda, né? O punk de antigamente era anarquista, né? Antissistema. Mas o punk de hoje é lulista. O punk de hoje, eu conheço várias pessoas que são de esquerda lulista. O punk antigo era anarquista. O punk de hoje é esquerdista. Por quê? Porque o esquerdismo moderado, ele tem atos anarquistas. Anarquistas não.
punks, que é incluir as pessoas que foram excluídas pelo sistema. A doméstica, o pedreiro, a dona de casa, o negro, o gay. As pessoas que foram sempre excluídas do sistema estão sendo incluídas agora pela esquerda, que tem os seus erros também, tem a corrupção, tem as falhas de caráter dos seus líderes, tem autoritarismo em algum lugar, mas que no mais a esquerda ela busca incluir as pessoas que são excluídas do sistema, dando oportunidades a todos. Isso é ser punk, isso é ser revolucionário, isso é agir pelo bem e pela causa das pessoas, o bem coletivo, né? Aí a elite econômica nunca aceitará a esquerda no poder, é isso que eu estou falando. A elite econômica nunca aceitará a esquerda no poder, sempre vai inventar mentiras, vai desvirtuar o pensamento. Eu não acho santo o Lula, eu não acho santo o PT, tem os seus erros, tem o seu proselitismo também, não deixar de pensar nisso, mas entre o fascismo e entre o esquerdismo de Lula, eu prefiro Lula. Prefiro Lula. Claro que tem coisas erradas que foram feitas, que tem que ser corrigidas agora, né? Mas, por exemplo, o orçamento secreto, que o bolsonarismo está jogando na cara do petista, que agora vai continuar como emenda de relator. Mas eles são tão burros que não entendem que emenda de relator e orçamento secreto diferencia-se muito. Como assim? O orçamento secreto já está dizendo secreto. Ninguém sabe quem é o deputado que recebe o dinheiro, ou o senador que recebe o dinheiro. Já na emenda de relator, não, ele vai ter que assinar. O recurso vai estar sendo passado para ele, mas ele vai ser assinado o recurso. Então, vai ter que ter transparência. Está sendo votado no STF, realmente, o fim do orçamento secreto, né? E a Rosa Weber foi a primeira que votou pelo fim do orçamento secreto. Porque a gente tem que ter transparência. Transparência. E a emenda de relator é transparência, de certa forma. Então, a gente busca transparência. Quem criou o sigilo aí, de 100 anos, o Bolsonaro aí, 100 anos no cartão corporativo, mudou Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, exonerou pessoas que estavam aí no encalço dos seus filhos. Teve até morte de gente aí. Teve gente que morreu na Bahia, né? Aquele cara lá. Porque um cara que se envolve com a milícia, como o Bolsonaro é um miliciano nato. Então, o bolsonarismo é a pior espécie que tem na face da Terra. É o chamado hipócritas. São os hipócritas que estão aí no poder, mas vão sair, estão com medo até de ser preso. Porque se não tivesse devendo nada, não teria medo de ser preso, né? Então, se tem medo de ser preso, é porque deve alguma coisa. Então, com a diplomação do Lula, que foi antecipado do dia 20 para o dia 12, o objetivo era acalmar mais a sociedade, né? Para acabar com esse pensamento negacionista que está aí querendo tomar conta do mundo, para acabar com esses atos antidemocráticos e que a sociedade possa voltar a respirar, a viver, possa voltar ao dia a dia, né, galera? A gente não tem que seguir os padrões e regras, né? Algumas pessoas me perguntam, e por que está assim, ó? Por que está assim? Porque eu não posso, não é obrigado a seguir os padrões, né? Os padrões seguem-se quem quer seguir. Eu não vou seguir padrões e nem regras, a não ser as leis da Constituição que eu tenho que seguir, né? Mas fora isso, eu não preciso ser igual a todo mundo, eu tenho que ser diferente, eu tenho minha própria história, minha própria vida, minha própria maneira de ser. Então, eu tenho que me vestir como eu quero, me comportar como eu gosto e foda-se, né? A galera que pensa diferente. Cada um pensa da sua maneira, né, galera? E a gente tem que pensar como a gente quer, se sentir bem como a gente se sente bem e tentar buscar coisas melhores. Eu gosto de rock and roll, né? Saio muito pro rock. Tem um hábito muito negativo meu, que é fumar, né? Mas todo mundo fuma. Eu não sou todo mundo, né? Bebo, mas fumar faz mal. E eu consegui uma vitória na última vez que eu saí. Eu consegui evitar o cigarro, me senti melhor, estou me sentindo melhor. E eu espero que isso aconteça mais vezes, que eu saia, curta com meus amigos, se divirta e que eu possa não fumar. Que aí eu posso viver melhor, ser feliz e viver a vida de uma maneira mais satisfatória, né, galera? Então, é isso. Eu me despeço aqui, agradeço a sua audiência, a sua preferência, a sua paciência.
E o podcast do Carlinhos é isso, um bate-papo legal toda quinta-feira, trazendo o meu pensamento sobre várias coisas. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.